So many pieces all back together now. That's your vision. Olá, uma boa noite para todos. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é quarta-feira, dia 25 de maio de 2022, o 145º dia da contagem regressiva. Faltam 220 dias para o cara da Casa de Vidro deixar o Palácio do Planalto. Dê um like ou dislike. Se ainda não fez a sua inscrição no canal, faça agora e veja se o sininho está acionado. E aperte em todas para receber notificações dos vídeos. Fazendo assim, você estará me ajudando a combater o obscurantismo, a mentira, a hipocrisia desse desgoverno e dos líderes evangélicos que estão apoiando e levando seus fiéis a apoiar alguns com fanatismo religioso. A notícia que estarei trazendo hoje é: Deltan Dallagnol será alvo na mesma ação que Moro é réu. O ex-procurador também é apontado como corresponsável pela destruição que a Lava Jato causou à economia nacional. Se alguém ainda acredita na seriedade da Lava Jato, o comentarista João Caires recomenda a leitura de artigo no jornal francês Le Monde, um dos mais influentes do mundo. No artigo é demonstrado o tamanho da farsa que foi a operação. O Le Monde detalhou certas coisas porque pegou um telegrama de um ex-embaixador americano comentando sobre como foi a formação de algumas pessoas no Brasil, inclusive o ex-juiz Sérgio Moro, para atuar nesse tal combate à corrupção, que na verdade era uma forma de estratégia geopolítica, porque o Brasil estava incomodando. Grandes empresas brasileiras como a Odebrecht, a OAS, a Marco Correia, estavam ganhando licitações de empresas norte-americanas. Só para vocês terem uma ideia, o Canal do Panamá, que é uma obra de engenharia fantástica, seria duplicado, sabe por quem menos? Pela própria Odebrecht. Mas graças à Operação Lava Jato, que tentou a todo custo incriminar tudo e todos para chegar no presidente Lula, a Odebrecht perdeu isso. E perdeu outras coisas também, como obras na África, obras na Europa, obras no próprio Estados Unidos. E assim, as nossas 33 maiores empreiteiras do Brasil foram praticamente destruídas graças a essa Operação Lava Jato. Operação essa que, segundo o Le Monde, foi utilizada pelos Estados Unidos para tirar esse papel protagonista do Brasil, sem dar um tiro. Diferente das ações que eles fazem no Oriente Médio, onde invade, manda tropa, ou faz aquela chamada proxy war, guerra por procuração, onde você coloca um outro país para lutar no seu lugar, ou contrata tropas de mercenários, os Estados Unidos não deram um tiro no Brasil, se utilizaram do próprio sistema judiciário
através do Ministério Público e do juiz Sérgio Moro, que foi treinado nos Estados Unidos. Lembramos aqui que Sérgio Moro, quando foi aos Estados Unidos, já como ministro de Estado, como ministro brasileiro da Justiça do governo Bolsonaro, foi juntamente com o presidente da República visitar a sede da CIA. Todo mundo sabe o papel da CIA do mundo. O que Moro e o que Bolsonaro foram fazer lá. Com qual interesse visitar a sede de uma agência de espionagem americana que sabemos que é utilizada para promover golpes, desestabilizar governos ao redor do mundo. Então é muito interessante a leitura desse artigo do Le Monde porque ele mostra as claras. E aí é legal que a grande imprensa brasileira, sabemos que parte dela não vai colaborar com isso, porque o Brasil só vai voltar a ser de fato uma democracia quando estabelecermos a verdade, quando os canais de televisão que tanto mentiram, os jornais que tanto mentiram durante esse período, falem a verdade. Não vamos esperar isso da Rede Globo, porque se a gente souber detalhadamente a história da Rede Globo, tem um livro chamado A História Secreta da Rede Globo que mostra como ela foi criada, através do grupo Time Life, ilegalmente no Brasil, com capital estrangeiro. Isso foi feito uma CPI, era ditadura militar e eles passaram pano. Então tem muita coisa a ser corrigida no Brasil para que a gente possa de fato estar numa democracia e para que a população também comece a entender como as coisas funcionam. Senão vamos viver nessa mentira, pessoas espalhando fake news, acusando as pessoas sem saber, sem ter a mínima noção de que somos, né, um grande tabuleiro nesse mundo onde interesses estrangeiros tentam minar os interesses brasileiros. Inclusive com os quinta coluna. Muita gente no Brasil que colabora com os estrangeiros. Se a gente fosse seguir a risca, se esse país estivesse de fato sendo governado seriamente, tanto os juízes como os promotores, delegados que participaram desse esquema, como está muito bem relatado no jornal Le Monde, todos deveriam ser presos por crime de lesa pátria. Gente, bora fortalecer a... Meu comentário. Quero trazer essa notícia e fazer o meu comentário e trazer um contexto histórico sobre o assunto, que é a responsabilidade do ex-juiz Moro e a Lava Jato de Dallagnol pelos prejuízos econômicos proporcionados por eles ao país através do pseudo-combate à corrupção, que é o modus operandi atual usado pelos Estados Unidos da América para derrubar governos e levantar governos que não estejam aliados com os interesses deles. Na Guerra Fria, usou o combate ao comunismo para atuar na América Latina, como fez nos anos 60 a 80 em toda a América Latina e principalmente no Brasil, com o golpe de 64, financiando ditaduras militares e agora no combate à corrupção aqui no Brasil usou o judiciário do ex-juiz Moro e Operação Lava Jato de Dallagnol, quando fizeram um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Procuradoria-Geral da Suíça para entregar documentos sigilosos da Petrobras e da Odebrecht e assim dando grandes prejuízos à economia brasileira, quando o ex-juiz Moro e a Lava Jato prenderam os donos das empresas e o condenaram a vários anos de prisão para forçá-los a uma delação premiada. E a senha era Lula. Das empreiteiras, principalmente da Odebrecht, e paralisou todos os serviços em andamento, causando grandes prejuízos. O levantamento do Diese foca na Petrobras
e no setor da construção, ao fazer um mapeamento de obras afetadas na construção civil e de valores não investidos pela estatal, como resultado, a cerca de 4,4 milhões de postos de trabalho foram perdidos no país de 2014 a 2017, como consequência da operação. Do total, 1,1 milhão são do setor da construção civil. A Coprai, reprodução, investimentos totais em exploração e produção da Petrobras, valores nominais em dólares, em milhões de dólares, em 2002 a 2020, além das cadeias produtivas de petróleo e gás e da construção civil. A operação afetou indiretamente outros segmentos da economia, apontou pesquisas. A perda de investimentos foi estimada em 3,6% do PIB de 2014 a 2017. Lava Jato também impactou na arrecadação de impostos. De acordo com o estudo, 47,4 bilhões em impostos diretos deixaram de ser recolhidos aos cofres públicos. Gente, além dos prejuízos financeiros, veio também os prejuízos. Foi a desmoralização das instituições democráticas do país, quando Moro e a Lava Jato passou por cima de todo o Estado de Direito, quando prenderam e tiraram o ex-presidente Lula da eleição de 2018 para que Bolsonaro assumisse o poder, que é um filhote da ditadura e que hoje ameaça a democracia. Deltan Dallagnol será alvo na mesma ação em que Sérgio Moro é réu. É sobre este assunto que eu, Laís Gouveia, vou abordar neste Boletim 247 hoje, que é quarta-feira, dia 25 de maio. E vou compartilhar com vocês matéria que é o nosso atual destaque no site, que dá mais informações a respeito desta iniciativa. Os autores da ação que transformou Sérgio Moro em réu por causa de prejuízos causados à Petrobras e ao país pela Lava Jato, estudam pedir a extensão de seus efeitos para o ex-procurador Deltan Dallagnol, informa a jornalista Mônica Bergamo. A peça acusatória foi apresentada por 5 parlamentares do PT. São eles: Rui Falcão, Érica Cocai, Natália Bonavides, José Guimarães e Paulo Pimenta. Ela é assinada pelos advogados Marco Aurélio de Carvalho, Fabiano da Silva dos Santos e Marco Antônio Riechel, do grupo Prerrogativas. Então, esta é a novidade, né? Porque também o Deltan Dallagnol, este aí que se lança, né, cada vez mais aí ao pleito político, né? Inclusive vai disputar essas eleições, o processo eleitoral. Ele também está na mira também dessa peça. Vale ressaltar, né, que o Sérgio Moro ele é acusado de promover uma destruição da economia brasileira. O estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, e da CUT, mostra que a Lava Jato destruiu 4,4 milhões de empregos e custou 3,6% do PIB. Então, é um rombo, é um estrago o que essa operação causou na economia brasileira e na vida da população em geral, né? Bom, vamos compartilhar aqui a declaração do ex-presidente Lula, né, que foi alvo aí desta operação, foi perseguido, né, foi preso político. E aí o Lula deu uma declaração a respeito desta situação envolvendo aí o Sérgio Moro, né? Então, olhem a declaração dele.
Estou com a minha consciência tranquila, porque invadiram a minha casa, levantaram o colchão, quebraram o fogão, abriram televisão para tentar ver se tinha alguma coisa, mas não encontraram dólar, não encontraram 1 grama de ouro. E quando não encontram, não tem coragem de dizer. A PF, quando encontrava qualquer coisa na casa de alguém, era um show de pirotecnia. Quando iam na minha casa e não encontravam nada, e nem na casa dos meus filhos, eles saíam de cabeça baixa com o rabo no meio das pernas. Eles deveriam dizer: fomos na casa do cara e não encontramos nada. O que eu quero que aconteça com o Moro e com qualquer outra pessoa nesse país é que ele tenha algum julgamento decente, digno, respeitoso, e que ele tenha direito à presunção de inocência, que eles possam provar as coisas que fizeram ou não fizeram. Então, realmente, o Lula aí deseja o namoro, né? O Lula projeta para Moro, deseja para Moro tudo, né, que foi negado a ele, né? Inclusive a presunção de inocência. Este foi o seu Boletim 247, voltamos em breve, claro, com mais informações. Eu desejo a vocês uma ótima quarta-feira e siga acompanhando a nossa programação da TV 247. Até a próxima. Gente, pelo menos parece que, felizmente, a justiça começa a ser feita quando os deputados petistas Rui Falcão, São Paulo, Érica Cocai, DF, Natália Bonavides, Rio Grande do Norte, José Guimarães, Ceará e Paulo Pimenta, Rio Grande do Sul, comemoram pelo Twitter, nesta terça-feira, 24, a aceitação pela Justiça Federal do Distrito Federal de uma ação popular impetrada por eles contra o ex-juiz Sérgio Moro por ilegalidades praticadas no processo da Lava Jato, além de prejuízos causados à economia brasileira, que hoje comemoram a aceitação pela Justiça Federal do Distrito Federal de uma ação popular impetrada contra o ex-juiz Sérgio Moro. Ilegalidades praticadas no processo da Lava Jato. Como seria até injustiça só o ex-juiz condenado ter se tornado réu, seu parceiro de crimes, Deltan Dallagnol, não poderia ficar de fora. Conforme informa o 247, os autores da ação que transformou Sérgio Moro em réu por causa dos prejuízos causados à Petrobras e ao país pela Lava Jato, estudam pedir a extensão de seus efeitos para o ex-procurador Deltan Dallagnol, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de São Paulo. Só para finalizar, a gente comemora o fato do ex-juiz Moro ter se tornado réu, apesar que a gente sabe que isso pode não dar em nada, mas pelo menos já causa algum impacto político e as pessoas passam a se conscientizar e saber quem na realidade é Sérgio Moro, o ex-juiz, ex-herói pintado como história de quadrinhos pela grande mídia e em especial a Globo, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, ex-diretor da Álvares Marçal, rebaixado de sócio-diretor a mero consultor e ex-pré-candidato à presidência da República, e hoje aguarda uma vaga para candidatar ao Senado ou deputado federal. Isto é, se o partido União Brasil aceitar e se o Supremo Tribunal Eleitoral não cassar sua legibilidade por fraude eleitoral, por mentir,
declarando que se reside em São Paulo para se candidatar pelo Estado. Na verdade, o lixo da história o aguarda. Em resumo, Sérgio Moro está colhendo o que plantou. E a lei da semeadura, conforme a Bíblia diz, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas capítulo 6, verso 7. Eles semeiam vento e colhem tempestade. Oséias capítulo 8, verso 7, parte A. Até o próximo vídeo.